Benediciamo il nome del Padre. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni verso il nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Come è possibile avere un figlio se non conosco nessun uomo? Si chiede la donna turbata all'annuncio dell'angelo di Dio. Come è possibile per un uomo nascere di nuovo senza vecchio? Domanda Gesù Nicodemo, può tornare nel seno della madre? Sopra di te verrà lo Spirito e scenderà la sua ombra. Darai alla luce un figlio, il nome di Gesù gli porrà. Chi dallo Spirito non rinasce, non potrà entrare nel mio regno. Come senti il vento che soffia, così ascolti lo Spirito del Padre. Com'è possibile tutto questo? Tutto è possibile a chi ha fede. La Madre di Dio benedetta mi avvenga secondo la parola. Preghiamo in Oremos juntos com Salmo 144. Lodiamo il tuo nome, o Signore, in eterno e sempre. Lodiamo il tuo nome, o Signore, in eterno e sempre. O Dio mio, re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Ricordano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso
la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende a ogni generazione. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa. E tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Appaga il desiderio di quelli che lo temono. Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi. Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre. Lodiamo il tuo nome, o Signore, in eterno e sempre. Preghiamo con il Oremos con Salmo 145. Beato chi spera nel Signore. Beato chi spera nel Signore. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha creduto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio. Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero e li sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le
Vamos ouvir a palavra do Senhor da carta de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrar em vossa reunião 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro ricamente vestida e outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu, fica em pé aí, ou então senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos uma discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios criminosos? Atentai para isto. Meus irmãos amados, não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? No entanto, vós desprezais o pobre. Ora, são os ricos, não é, que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis um pecado, incorreis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado de transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Portanto, se não cometes adultérios, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia. A misericórdia, porém, desdenha o julgamento. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou a irmã não tiverem o que vestir, lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. É a palavra do Senhor. A misericórdia desdegna o julgamento, sempre, afirma Tiago, dirigindo-se à sua comunidade. E cada vez, irmãos e irmãs, que nos reunimos nesta oração da tarde, estas palavras tocam também a nossa vida, tornam-nos partícipes de uma misericórdia larga, que nasce da própria escuta do Evangelho. Pois vivemos num mundo cheio de julgamento, de juízes. No mundo individualista parece tão fácil julgar tudo e todos a partir de si próprios. E muitas vezes trata-se de julgamentos duros, sem misericórdia. E há um conformismo deste mundo que expressa quase sempre uma condenação para quem é mais pobre ou fraco. Eis então que estas palavras querem nos chamar a atenção e contra este tipo de conformismo. E há um exemplo muito concreto por aqui: um pobre e um rico que são acolhidos na Assembleia. Então, a quem dar o primeiro lugar? Então, Tiago explica que a partir desta mesma escolha manifesta-se a própria qualidade da fé e fala de favoritismos pessoais. Isto é, escolher em base do próprio proveito, da própria conveniência. E naquela Assembleia, portanto, aos ricos sempre é dado o primeiro lugar, enquanto que os pobres são descartados, não são tidos em consideração nenhuma. E há como uma imagem do mundo, tal como os homens pensam. Juízes com raciocínios criminosos. Assim, Tiago chama aqueles que
se comporta desta maneira? Uma expressão que nos interroga, porque muitas escolhas do nosso dia a dia também nós somos tentados por esses juízos contra os outros. A tentação de escolher sempre naquilo que pensamos ser o nosso proveito. E quando raciocinar assim, a gente começa a pensar em futuros separados. A busca do seu próprio interesse faz endurcer os corações, torna a sociedade mais cruel para com os mais pobres, os mais fracos. E o medo da pobreza, fruto de muitos juízes e preconceitos criminosos do nosso mundo, que cria distâncias, cria novas pobrezas. Então, que a palavra de Deus dá-nos outra visão. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? Há uma riqueza dos pobres que não vem dos bens materiais, mas sim deste olhar de Deus sobre as suas vidas, um olhar que também compromete-nos a nós. Lê-se no livro de Isaías: para que estão voltados os meus olhos? Para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino de Deus. Dar então o primeiro lugar aos pobres na nossa assembleia, na oração, na liturgia, é o sinal de todo aquele amor de Deus a cada homem. E a fé na ressurreição não é algo de abstrato, mas sim transforma a vida. Produz aquela misericórdia que se torna uma obra. Se um irmão ou se um irmão são sem roupa, desprovidos de roupa, e alguém entre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá isso? Então, não se pode amar de uma forma abstrata. O amor, que é expressado na nossa fé, pede de se tornar algo de vivo, de real na nossa vida. E neste tempo, estamos a ver quanta necessidade existe na vida. A Páscoa nos indica Jesus ressuscitado, que faz ressuscitar a vida através daquelas obras que manifestam o amor e a misericórdia de Deus. Pois Tiago fala da misericórdia como uma lei de liberdade, por ser livre dos juízos, dos julgamentos, do conformismo do mundo, e sabe encontrar um abrigo para todos, a partir dos pobres e dos últimos, um lugar para todos. A misericórdia é uma lei de liberdade, porque pode desencadear muitas energias do bem na nossa vida, na vida do mundo, pode colocar os pobres no primeiro lugar para o mundo, ou seja, ser mais humanos e mostrar na nossa vida sempre a força da sua misericórdia.
Senhor, ensinai-nos a orar. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Senhor nosso Deus, que no seio da Virgem Maria geraste o Filho da nossa salvação, que cada dia no seio da vossa Igreja acendeis a luz da vida, não olheis para os nossos pecados, livrai-nos do peso que nos oprime e tornai-nos prestes a cantar sempre com a Mãe de Deus a grandeza da vossa misericórdia. Cristo ressuscitou, de verdade ressuscitou.